obrigado pela sua oportunidade, Senhor, de estar aqui aprendendo a tua palavra. Muito obrigado por esses irmãos, Senhor, para que possamos juntos aprender no capítulo 7 de Atos. Pai, muito obrigado, abre nossas mentes com oração, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, capítulo 7 de Atos, eu costumo chamar esse capítulo de um show de Estevão. Estevão, primeiro diácono Marte, a igreja no capítulo 6 resolve levantar diáconos. No capítulo 7, Estevão, já cheio do Espírito Santo, como estudamos da semana passada, começou a pregar o Evangelho, e é isso que nós vamos ver neste capítulo 7. O grande sacerdote perguntou a Estevão o que essas pessoas estavam dizendo é verdade. Estevão respondeu: irmãos, pais, escutem, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região montanhosa. Aliás, na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. Deus lhe disse: saia da sua terra, esse aqui é o capítulo 12 de Gênesis, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da cidade, ele saiu da Mesopotâmia, Caldeia, não? Caldeia, ele foi morar em Harã. Depois que o pai morreu, Deus trouxe Abraão para a terra onde vocês agora estão morando. Ele deu a Abraão, ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo de terra, mas prometeu que ia dar toda a terra. Depois ele seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ou seja, os sacerdotes, escribas, juntaram a elite do povo. E no mesmo, interessante que esse lugar que a Estevão começou a falar, foi no mesmo lugar que Jesus foi julgado. O lugar que Jesus foi julgado foi exatamente esse lugar onde Estevão começou a explicar sobre a história do povo de Israel. E ele começa do capítulo 1 do Gênesis, passa por todo o Gênesis e vai fazendo toda uma explicação explícita da história do povo de Israel até aquele momento. Como é um texto muito longo, eu vou pedir para os irmãos me ajudarem lendo esses versículos. Nós paramos no versículo 5. Pode ler, irmão Reduto, versículo 5 aí, por favor. 5, 6. 6. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiro em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão, como prova da aliança que fez com ele. Por isso Abraão circuncidou seu filho Isaque, uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos, os patriarcas. Deixa eu perguntar aos irmãos. Os irmãos sabem o que a Bíblia quer dizer quando ela se refere à circuncisão? Sabe não? Sabia? Circuncisão, na linguagem da gente hoje, é conhecida como cirurgia de fimose. Alguém sabe o que é cirurgia de fimose? Sim. Sabe não? Todo homem nascido, todo menino macho, pode até ter menino, tem, né? Todo menino macho era com 8 dias de nascido circuncidado. Era cortado uma pele do órgão masculino. E era cortado cru. Uma pelezinha do órgão masculino. O pai pegava uma pele. Aqui estava o órgão masculino da criança, eles cortavam. Naquela época. Naquela época. E aquilo era um sinal para
Eu sou circuncidado. Circuncidado. E aquilo era um sinal para aquele povo que aquela criança era filho de um judeu. E se algum homem que não fosse judeu quisesse entrar e se tornar um judeu, o que ele tem que fazer? Independente da idade dele. Vamos supor que um brasileiro quisesse ser judeu. E o que é que eu tenho que fazer? Circuncidar. Cortar também. Era uma marca que Deus queria que o povo, os homens de Israel, tivessem. Circuncidado. Circuncisão. Entendeu? Agora isso era feito no cru, sem anestesia. Doía um pouquinho. Aí, uma promessa feita a Abraão. Por isso que o primeiro circuncidado na Bíblia foi Abraão. Depois Isaac, depois Jacó, depois os Ainda hoje em Israel eles se circuncidam. É uma cultura dos judeus ortodoxos. Eles circuncisam. Não no grupo. Mas há um grupo de judeus que não circuncidam mais. Nós de Josué não foi aqui. Quando ele ir para o Egito, teve que Circuncidou, exatamente. Circuncidou. Era um sinal que Deus tinha com o povo de Israel. Todo homem era circuncidado. Agora você vai perguntar, mas por que isso? Não era só porque Deus queria. É porque a cirurgia de fimose, ela evita, é uma das formas de evitar que aquele órgão pegue infecção. Deus já prevendo No deserto, que eles ia passar pelo deserto, não tinha água para tomar banho. não tinha água, exatamente. E Deus fez esse propósito para que o povo de Israel, os homens de Israel, se livrassem de infecção. Deus é estudioso, né? Deus é maravilhoso. Preveu que o povo ia passar no deserto e já se preveniu para não acontecer. Mas sabe por que também? Isso Deus pensou mais nas mulheres do que nos Os homens. dois, claro. Os dois. Porque tem um que passa pro outro. Desculpa, não sei. Porque o povo de Israel, os israelitas, é o povo onde tem menos incidência de doença sexualmente transmissível ou câncer de útero. Justamente por causa da circuncisão. Que nos homens não tem infecção no órgão Não junta, masculino, não porque junta junta nada. Entendeu? É? Chegou, mas parece que nem foram vacinados, não morreu ninguém. Não chegou nem a porcentagem de morte, não chegou nem a 0,00,1. Tanto que eles não usaram a vacina. Prossiga, irmão. Doutor Marinho, esse tempo continuou. Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria de modo agradável. E Faraó o nomeou governador do Egito do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muitos sofrimentos no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era. E Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos num túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amon por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, o rei, que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou nossos antepassados, a ponto de obrigá-lo a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei
o adotou e criou como seu próprio filho. Assim, ele foi instruído em todas as ciências do Egito e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, quem não lembra da história de José? Eu acho que a gente nunca falou sobre a história de José. Estevão estava contando a história do povo de Israel. Começou a contar a história do povo de Israel. Quando ele começou a contar a história do povo de Israel, ele passou pela história de Abraão, falou sobre a circuncisão, passou pela história de Moisés, passou pela história de José, governador do Egito. Eu não sei se você já assistiu o filme ou assistiu novela sobre isso. E quando ele fala sobre o Egito, agora ele chega para falar de Moisés. Moisés, um camarada judeu, né? Judeu, vamos dizer assim, que o povo judeu não existia, mas era um homem, uma criança Como hebreu, uma criança hebreia, e foi colocado na água pela mãe, porque todos os reis do Egito, independente de quem fosse ele, era chamado de faraó, independente de quem fosse. Como todos os reis no tempo de Herodes, por exemplo, não era um nome de alguém. Herodes era um título dado a um rei. Como faraó era um título dado a um rei. Como presidente é um título dado ao líder de uma nação. Então, esse faraó que conheceu, que perseguiu o povo do Egito, não era o mesmo faraó que estava no tempo de José. Uma pergunta. E por que fala que Israel viveu 400 anos escravo no Egito? Se ele não viveu 400 anos escravo no Egito? Quem não lembra quantos anos? Não, 400 anos, 430 anos eles passaram no Egito. Né? Mas por que o pessoal diz 430 anos escravo no Egito? Não, 400 anos escravo. 30 eles passaram sem ser escravos. Mas mais do que 30, porque José, só durante a morte, só quando José começou a reinar, tinha quantos anos? 30, né? E ele veio morrer com quantos? E até aí não tinha escravidão? Então só foi 30 anos. Porque, Morrenos, quando a Bíblia fala aí de escravidão, ela não fala de escravo só no trabalho. Escravo porque está vindo da nação. Escravo porque está vindo da nação. Então eles comiam o que as outras nações comiam, adoravam os deuses que outras nações adoravam. Então eles não estavam totalmente dependentes de Deus. Eles estavam fazendo a vontade, indo contra a vontade de Deus, fazendo a vontade dos deuses do Egito. Por isso que esse período de escravidão se chama, tem esse tempo. Tem esse tempo, Eu estava observando em casa, quando eu fui fazer, só estava 200 e poucos anos de escravidão. Está errado aqui. Mas aí no caso, porque está em outra nação, já está escravo só em outra nação. Exatamente. Quando eu não fico na minha casa, fico obrigado na casa dos outros. Não, mas ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado, mas ele já estava acostumado naquela cultura, né? Tanto que foi calculado por 400 anos. Lê aí uma porção, por favor. Quando diz texto, Tem outra pergunta que ainda eu ia fazer. Pode. A gente sempre diz que o faraó, ele mandava matar as crianças. Matava todas as crianças. Aqui está dizendo que os pais abandonaram as crianças. Aí, Vamos lá. é porque ele dá um relato, é aquela coisa, quando eu vou contar uma história antiga, a gente nunca conta exatamente como aconteceu, né? Ele está dando um resumo. Na verdade, o abandonar aí, realmente muitas crianças foram abandonadas. a mãe pegar por morrer, né? Para não ser visto morrer na frente do pai, na frente da mãe. Então eles foram abandonados, porque a qualquer momento o soldado invadia e matava. Então muitas crianças realmente foram abandonadas. Como Moisés. O abandono aí, o referência de Moisés foi na direção de Deus, né? A ação que a mãe tomou. Mas muitas mães abandonaram mesmo, porque as crianças iam ser mortas, e para não ser mortas na frente dos pais, os pais abandonavam, saíam de casa para não ver o escravo. Meu Deus. A situação, né? Meu Deus, eu fiz isso, em casa abandonado assim, no meio da estrada. Você ficava vendo ali, os caras vinham bem matando. Bota meu filho lá fora, que eu vou sair de casa. Era para bicho. Deu uma pregada bem no meio das costas. Deus dele também veio correr também. E aí, olha, duas coisas na cabeça. Ai, meu Deus. Oi? Deve ser nas coisas que ele veio. E eles se assanharam, senhora. Pronto.
Tem como tirar esse bicho daí? Aí, tá lá, ó. Eu como mesmo, eu vou dar aquelas, Lá em viu? casa teve que matar o mosquito. Já bateu em casa. Vamos morder bem. Vai pegar o paquete aqui, tem que morder. Aí se ele morder, ele acabou. É. Olha. Quando a senhora foi, manda vir. Quando a senhora tá bem, manda vir. Morreu. Pegou para aquelas aqui no nível da palma. Como é que ele se apavora sem ninguém ter filho? Vem aqui, senhor. Não falar aí, eu vou ver. Tá queimando. Rapaz, essa história é boa, viu? Tem muitos nuances que a gente tem o texto que se a gente não entender, a gente interpreta assim meio estranho. Né? É, não, eu entendi assim, um pouco por isso. Eu estava abandonado porque o salário vinha amanhã matar. O pai é obrigado a morrer, abandonado. A minha já tinha me falado disso aí. Porque eles Tem que eram matar com né? O veneno. o veneno Pai, e o fogo. Então vamos fazer assim para ver se ele morre. Porque Não tava nem não criança. botar fogo plástico. Ai, mesmo, é. Morou também, foi? Já pensou no dia que eu pude esses enxurros assanhados aqui? Passe água gelada assim, ó. Vai lá, assim, passa água gelada. Chega, menina. Aqui, moleque, por aqui. Você quer fazer para seu sangue? É um grito aqui. Aí também tem, viu, mas assim, ó. Principalmente que velhozinho. Não é bom não, ele mordeu eu. Deixa eu aplicar no Vai chamar- cuidado, se ele morrer, não problema não. Quando tiver pé de ovo, está uma cheinha de veneno que tem lá para colocar nele. Agora na boca dele. É isso que mata, né? E daí, mano? É veneno. Não, você mata. Aqui, mas vai pegar logo aqui, ó. Ele mordeu para tudo. Oxe, ele está saindo agora de noite com força. Olha, irmãos, como é que é o Exu? É Exu, não? Exu, é. O Exu se espalhou aqui, meteu o dedo para... Estamos botando veneno aqui para ver. Tá bem, então aí, ó. Está sonhando mesmo. Na perna também. Olha, já matamos todo agora. Olha. Isso não mata não, ele está assassinando ele mata. Ele está morrendo, está caindo no chão, vai. Eu não sabia não que se matava. Se me mordeu aqui, Estão caindo morrendo. se me mordeu vai pro inferno. Tá cheio, tá? Eu caí da cadeira, tava passando. Vamos mais pra ali, ó. Vamos mais pra trás do grupo, também não. Eles estão caindo bem. Rapaz, é uma mordida. Botei aqui no... Bem aqui, ó. Isso, Eu acho que é melhor ainda, né? É melhor ir lá pra dentro, ó. Não vai dar certo, não. Vai dar. Ó, não. E esse mal dele? E agora quanto mais a mecha, e aquele saçanha. Então vamos lá. Vamos para lá? Vamos. Pegou-me aqui no rosto, rapaz, é uma mordida. É uma mordida. Uma vez que você vai na cama. Dá. Não, ela corrigiu. Se eu vou, eu vou a você, eu vou dando você. Eu cheguei em casa, eu disse, eu fui deficiente. Só que eu não tive problema nenhum. Porque eu já sou acostumado a levar mordida do mariposa. Aí você já fica com um veneno. Se doer, dói, mas não. Mas eu já pensei, eu pensei com ele. Mas não faz efeito. Ah, mas você é criança. Dói, pegou aqui.
Fecha essa porta aqui, poder vir pra mais. Eu vou ficar lá colocando. Os venenosos eles vão morrendo. Vem aí Não nesse. precisa botar mais não. Não Vem aí na fossa. precisa botar mais não. Não Tem um. Vem aí na muralha. precisa botar mais não. Também foi? Poder não cá. E com o dedo na mão. Nem a pessoa não tem correr tudo. Eu não tô sonhando. Misericórdia. A pessoa vai pegar na minha cara. Que? Ele veio por causa da parede. Não, também não. Quase que enganchou no cabelo. Olha, caiu ali. Bate logo, bate logo, né? Assassino. A gente parou aonde? No 23. Liga o ventilador que eu acho que ele deixou calor, não? Não, tá não. Não, tá louco? 23. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e tentando apartar a briga, disse: Homens, escutem, vocês são irmãos. Por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar, como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. É o único homem manso da Bíblia que eu conheço que matou alguém. Primeiro, a Bíblia diz, a Bíblia pega Moisés, um homem que falava nada mais, nada menos do que 18 línguas diferentes. Se fosse hoje, inglês, alemão, italiano, francês, polonês, o que você imaginar Moisés falando? Moisés era formado em mais de 25 formações de faculdades do Egito. Ele era especialista em contabilidade, ele era especialista em física, ele era especialista em literatura, ele era especialista em filosofia, ele era especialista em medicina, ele era especialista em biologia. O que você imaginar Moisés era? Gabaritado ao extremo. E o Egito, na época, era os Estados Unidos de hoje. O Egito, onde você pensar de ciência, cultura, etimologia, e tudo que você pensar na ciência, estava no Egito. Moisés veio de lá. Filho da filha do rei. Quer dizer, ele era mais ou menos, segundo a história de Flávio José, o quarto na sucessão real. Na sucessão real, Moisés era o quarto. Quer dizer, o faraó tinha um filho, que se o faraó morresse, o filho assumia. Se o filho morresse, o irmão assumia. Se o irmão morresse, Moisés assumia. Então Moisés era o quarto. Moisés, com toda essa cultura, aí esquenta a cabeça, vê uma briga, mata um. Na segunda vez que ele vai sair para ver o Egito, vê 2 israelitas brigando,
vai defender. Moisés vem para cá, não. Você está pensando que você vai matar um de nós como matou ontem? Moisés foge para não ser morto por Faraó. Porque o que se dá a entender é que Moisés recebia uma cobertura da sua mãe que o criou, filha de Faraó, mas não se entendia muito bem com quem. Você criou. E a partir do momento que ele descobriu a sua família, que ele tinha, pela Bíblia, ele tinha, que a outra família tinha morrido, não é assim? Sim. E a mãe dele, a mãe que criou ele, disse que a mãe dele tinha morrido. Quando ele descobriu que a mãe dele estava viva, também criou uma certa revolta. O que me chama a atenção desse texto que Estevão está relatando é porque você perceba como é que Deus permite que alguém seja preparado com toda a estrutura que o Egito tinha. Para depois não precisar de nada disso, ir para um deserto para libertar um povo, para ficar 400 anos. 40 anos no deserto, para ficar 40 anos no deserto, Moisés ficou 40 anos no deserto com o povo. E para que Deus permitiu que Moisés tivesse toda essa cultura da ciência do Egito? Para depois ir para o deserto, passar mais 40 anos e depois voltar, tirar o povo do Egito para levá-los para onde Deus queria que o povo fosse levado. Você não está entendendo o que eu estou falando, né? Eu vou lhe explicar. Moisés estuda e se forma em 25 faculdades. Moisés está todo pronto segundo o estudo egípcio. Moisés é doutor em 25 matérias. Deus não podia, irmão, levantar outra pessoa para tirar o povo do Egito. Se Moisés não ia usar toda a ciência que ele tinha aprendido no Egito, para que Deus permitiu que ele se formasse? Se ele ia ficar no deserto com o povo? Por quê? Por que isso? Moisés não precisou da ciência que ele tinha. Será? Precisou para ele guiar o povo no deserto, ele tinha que ser um homem estudado por Deus, se ele não fosse, não tinha essa capacidade. Não. Moisés era um homem de uma linguagem brusca no início. E a gente sabe que Moisés era gado. Mas era manso. A ponto de matar, né? Mas aí porque ele viu o cara matando o irmão dele. A partir do momento que ele conheceu que o povo hebreu era seus irmãos, aí ele teve, Deus fez cair nele um amor que realmente como irmão. Quando ele viu o egípcio batendo no israelita, no irmão dele, aí ele se doeu, dizendo que nessa não, foi matou. Sabe o que é que eu aprendo com essa história? Deus pega alguns deles, alguns do dele, que é dele, infiltra no meio dos inimigos, para que se prepare com as armas do inimigo para enfrentar o próprio inimigo. É a tarefa que Deus faz. Aí, por que Moisés precisa passar no deserto apacentando ovelhas? Porque ele jamais poderia apacentar um povo se ele não aprendesse a ser pastor. Por isso que antes ele foi pastor de ovelhas. Moisés jamais aprenderia a ser paciente com o povo se ele não soubesse pastorear ovelhas. Jamais. Jamais Moisés podia ser paciente com o povo e conviver na temperatura alta do deserto e o frio do deserto à noite se ele não passasse um processo lá De de experiência como pastor de ovelhas. Aí, nesse meio tempo, Moisés abre mão, perceba que o chamado de Moisés faz com que por um tempo ele abra a mão da família. Ele ficou longe da família. Para cuidar do povo, muitas vezes Moisés abre mão da família. E se não fosse o sogro de Moisés, usado por Deus, Moisés tinha arrumado um problema. Vocês pararam onde? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, senhor. Aqui, quando completou 40 anos que ele chegou no deserto, estava passando dia das ovelhas, um anjo apareceu e falou com ele. Né? Um anjo apareceu no meio do fogo do espinheiro veio que saça, né? Sim. Aí diz um anjo, e Deus falou com ele. Agora, o anjo que ele viu era Deus? Era Deus. Uhum. Era Deus. Aí outra pergunta. Aqui está dizendo que Moisés, ele, quando viu pegando fogo o espinheiro, ele teve medo.
Sim. Em outras linguagens diz que ele se aproximou-se. Sim. Ele teve medo e se aproximou. Por quê? Qual é o normal do fogo pegando em um mato? O normal não é o fogo consumir o capim? É. O problema é que o fogo pegava com força no capim e o capim não se acabava. Foi o que Deus chamou a atenção de Moisés. O que diz assim, né, no 31, Moisés ficou admirado, né, ou aterrorizado, né, em outras versões, com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse. Ele chegou perto para ver melhor. Deus chamou a atenção de Moisés com isso. Porque Deus permitiu que o fogo pegasse no capim, mas o capim continuasse normal. O capim não na sassa. É um abuso. Sim. No lugar só, né? Deus permitiu que Uma árvore pegando fogo e não consumia, não queimava. A árvore não era queimada, não. A árvore continuava do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo. E o fogo pegando. Acho que coisa é essa? A árvore pega o fogo pega na árvore e a árvore continua do mesmo jeito, como se não estivesse pegando fogo. Eu vou me aproximar mesmo com medo para ver o que é isso. Deus usou estratégia para atrair a atenção de Moisés. E quando fala aqui em anjo, eu vejo assim, né? Que Estevão relatando, ele, na visão de Moisés, quando ele olhou, ele viu um anjo, né? Só que não era um anjo, né? Era o próprio Deus. Transfigurado, né? Como que chama? Transfigurado não. Teofania, né? Prossiga. E Estevão continuou. Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Peraí um pouquinho. Veja como é difícil liderar o povo. Eu estava tentando ajudar e Tá doendo, Bia? Tá? Nicole, ela tá vermelha e inchada. O quê? O braço. O braço da Nicole? Mas a Nicole não tá com a roupa cobrindo o braço todo. Mas tá inchada e Cadê ele? vermelha e o negócio bom. Cadê o outro lado? Costa não, se passar demais. Foi dois fusos, né? Coloca sal aqui. Lembra, diga? Ah, meu Deus, você teve sorte. Mas também tu é fofinha, fica aí o besouro do perdoa. Quer passar álcool, Nick? Tem álcool aqui. É bom. Quer passar? Dá uma olhinha assim. Irmãos, veja como é difícil. O povo estava há 400 anos. O povo estava 400 anos preso, escravo. Aí Deus levanta. Não, e pedindo para ser liberto, né? Aí Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés mostrando os milagres. O senhor vai lembrar daquela questão que a vara de Moisés engoliu a vara dos encantadores de Faraó. Deus levanta Moisés. E o povo sabe disso. Esse homem veio para libertar a gente. Porém, o povo no Egito comendo cebola, pepino, eles comiam carne, mas era de quarta, quinta categoria. Imagina que tipo de carne. Eu acho que nem todo cachorro come. Agora, o prato principal é a cebola, pepino e alho. Qual o gosto que tem isso? Mas pepino bem que é gostoso. Sim, mas você comer 400 anos. Já gostou? O que a gente tem para comer hoje à noite? Pepino, alho e cebola. E amanhã? Esse povo pede uma libertação a Deus. Deus levanta Moisés, faz milagre, mostra o poder, mostra que está com Moisés, mas logo em seguida o povo já está. Não, antes mesmo deles saírem, né? Qual foi a reclamação aí? Ele disse, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Não, aí ele não estava nem governando ainda. Não, ainda não ia começar ainda. Isso ainda não tinha nem saído do Egito. Ia começar. Aí o povo já olha para Moisés e diz, quem é você? Vai pensar que está mandando a gente. Não venha. Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas, do meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto
ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Meus irmãos, perceba, isso já está falando aqui do período que o povo saiu do Egito, que Deus tirou o povo do Egito. E o povo aqui já está no deserto. Só que Moisés sobe o monte, fica 40 dias lá no monte, e o povo já não sabia, João, como é que estava a situação de Moisés. Esse Moisés está morto, está vivo, está enterrado, foi que houve para lá, Deus matou ele. O que está acontecendo com Moisés? Moisés subiu lá para o monte, abandonou a gente aqui. Esse Deus aí que tirou a gente do Egito também abandonou a gente. O que a gente tem que fazer agora? Já sei. Eu sou uma mente pensante. Vamos fazer um bezerro. E dizer que foi o bezerro que tirou a gente do Egito. É o povo. Pai, E hoje nós fazemos do mesmo jeito que eu. eu ia chegar nesse ponto. Perceba a mente do povo, rapaz. Deus estava dando para o povo no deserto para comer o quê, Nick? Deus estava dando todo dia maná. Vocês sabem que sabor tinha maná? Maná tinha sabor de mel. E tinha todas as vitaminas que necessitavam. Todas as vitaminas. Maná, sabor de mel, mel com carne mesmo. Tanta carne que eles comiam tanto, que a Bíblia diz que teve uma situação que eles comeram tanta carne que nem eu comia antigamente, que saiu pelo nariz a carne que eles comeram. Agora você imagina uma carne cozinhada por Deus. Hein, meu filho? Será que estava bem temperada? Sim. Será que alguma vez o tempero ficou... pai, dessa vez Deus preparou um tempero meio salgado. Não fechou, não? Eu acho que esse maná está muito doce hoje. Será? Será que Deus erra no tempero? Nunca errou, não, filho. Aí esse povo, quando fica 40 dias sem um líder, diz, não, Deus esqueceu a gente, esse líder aí esqueceu a gente. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um bezerro. E vamos dizer que esse bezerro tirou a gente do Egito. Mas que jumentice, pelo amor de Deus, rapaz. Saíram juntando os outros, tirando Sai dando as voltas, os brincos. tirando a mulher para fazer o bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro. Diziam, povo de Israel, foi esse bezerro que tirou a gente da terra do Egito. E os abestalhados, então vamos adorar. Não acreditar. Vamos adorar. Porque no meio deles tinha, acho que era, Tinha um bocado de Moisés. E o mais jumento foi Arão que aceitou a proposta. Tem um bocado. Com medo de morrer. Arão era o irmão de Moisés e o que estava ajudando Moisés a conduzir o povo. Arão Porém, foi- quando Moisés saiu para o monte, que passou 40 dias, o povo pressionou Arão e Arão cedeu. Irmãos, imagine, eu chego aqui, sexta-feira que vem, aí eu chego aqui com pego um bezerro do irmão Renilson, digo, irmãos, a partir de hoje, o Deus que nós vamos adorar esse bezerro aqui. Olha, aí, louvado seja o bezerro, glória ao bezerro. Como é a marca daquele bezerro lá? Glória ao Nelore. Glória. Rapaz, vocês vão olhar para mim e vão dizer assim, camarada, tá maconhado, agora tá maconhado mesmo. Agora virou de cabeça para baixo. hein? O povo fizeram um bezerro de ouro e disseram, tá tudo top. Foi ele que tirou a gente daqui. Você imagina a revolta de Deus, irmão Cícero? Era para Deus pegar no pescoço de cada um e torcer assim. Seus filhos, eu tirei vocês do Egito. Eu estou dando carne de graça. Eu estou dando maná de graça. Vocês não se queimam no sol do deserto. Vocês não se queimam no sol do deserto. Vocês não sentem frio no deserto à noite, porque eu coloco uma coluna de fogo. E vocês, miseráveis, vocês agora estão adorando um bezerro. Você sabia que às vezes a gente peca contra Deus e Deus se irrita muito com a gente? Se
ser rico. Porque a gente, às vezes, esquece que Deus está com a gente. E porque Deus não responde a gente na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, no dia que a gente quer, como a gente quer, sabe de onde? Não quer saber de Deus, não. Dane-se. Como se A gente Deus... não vive nessa linguagem, né? A gente Não, vive outra linguagem. eu estou levando a linguagem literal. É. Aí, sabe por que a gente, sabe como a gente diz isso? Porque a gente acha, tem muitos crentes que acham, que se eu deixar Jesus, quem está tomando prejuízo é Jesus, não eu. Ô, meu irmão, se eu deixar Jesus, o prejuízo é meu, Jesus continua sendo ele. Vai mudar o quê? As pessoas não entendem isso. Quer saber? Não, tá bem. As pessoas não entendem isso. Não entendem isso. As pessoas precisam entender que eu que preciso de Jesus. Eu estava pregando. A Josefa olhou para mim com o olho feio. Eu não vou pregar mais com isso. Eu estava cantando. A Nezinha disse que a minha voz é horrível, eu só ouço porque é o jeito. Eu não vou pegar mais. Sabe onde? Nem na cadeira eu fiz, não. Aí Deus olha para mim e diz assim, meu Deus, o Júnior não vai vir para esse céu meu. E agora? É? Não. O céu vai continuar sendo dele. Ele vai levar para lá quem quis ele e eu vou me lascar no inferno. Então, assim, Mas é verdade. as pessoas precisam entender isso. Aí não tem gente que pensa que Jesus já tomando prejuízo, ele deixar de segredo. O povo de Israel fez isso. Não, Deus agora vai deixar de ter um povo para adorar ele. Quem vai ter agora é um povo para adorar esse bezerro. Olha para aí. Às vezes eu olho os textos da Bíblia e me dá uma raiva tão grande da burrice do povo. Ô, pastor, aí foi daí que, quando o Moisés apareceu, depois, assim, aí eles passaram um bocado de tempo sem comer carne, foi? Todo dia reclamando, todo dia aí. Eles tinham saudade da carne do Egito. Aí Foi antes Deus disso, mandou, foi antes disso. Deus mandou... Cordonice. Foi? Cordonice, foi. Agora, eu comigo tudo que saiu pro Jari. Isso. Francisco, lê aí. Quando eu ria tanto assistindo. É, 42. A Deus se afastou deles e deixou que adoecesse, adorasse a estrela do céu, como está escrito no livro dos profetas. O povo de Israel não foi para a luz, E vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício. Durante 40 anos no deserto, vocês carregaram a barraca dos deuses monocos. E também a imagem da estrela de Raifã, o Deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. Perceba aí. Não foi 40 anos que eles andaram adorando a Moloque ou outros deuses. Mas Deus, irritado aqui, disse, por 40 anos vocês adoraram aí a outros deuses, carregaram a barraca para outros deuses, eu vou entregar vocês na Babilônia. Mas foi por 40 anos que o povo adoraram? Não. Não. Mas Deus irritado disse, vocês por 40 anos, vocês nunca me quiseram não. Se vocês quiserem, foi o bezerro. Pois não, irmão, se isso possível. 4. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados. Levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações. E Deus expulsou diante deles a tenda, ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casa construída por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa você poderia construir para mim? Continue. Como conseguiria construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu que fez todas as coisas? Esteve terminou dizendo: como vocês são teimosos, como vocês são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os antepassados rejeitaram. Deus estava falando através de Estevão
Deus esteve lembrando da história, que Davi, irmã, queria, como Davi tinha um palácio muito bonito, Davi queria construir um templo. A gente não está querendo construir aqui um templo para adorar Jesus, a gente não está querendo. Vocês são de acordo ou tem alguém contra? De acordo? Então a gente está querendo construir um templo. Davi também queria construir um templo para Deus. Ele disse, rapaz, eu moro numa casa tão bonita. E Deus, o lugar onde a arca de Deus está é uma tenda de plástico. Esse negócio está errado. Aí Deus disse, não, eu não quero que você construa, não. Eu quero que o seu filho construa. Agora, por que Davi não pôde construir? Ele é derramado no sangue. Ele é derramado no sangue. O que é que a gente aprende com isso? E não é todo mundo que Deus escolhe para fazer determinadas funções. Por que Salomão? Porque para construir o templo precisava de alguém com sabedoria. Davi tinha muita garra, Davi era muito valente, Davi era muito guerreiro, Davi era estratégico para a guerra. Agora, para a construção, na minha casa, eu preciso de alguém com sabedoria específica, fora do comum, fora do normal. O que é que eu aprendo com isso? Deus vai capacitar você para aquilo que Ele tem planejado para você fazer na obra, na casa dele. Pastor, mas eu vou ter. Alguns irmãos são especialistas na igreja para fazer determinada função. Outros. Você vai lembrar que tinha na igreja, na hora da adoração, não era todo mundo que ia pegar o instrumento para tocar. Tinha um especialista que a Bíblia chama de tangedor. Quem era o tangedor, amor? Você lembra o nome dele? Asaf. Asaf era o tangedor. Quando no culto alguém queria atrair a presença de Deus por culto, se chama Asaf aí para tocar harpa e órgão. Aí Asaf atraía a presença de Deus. Tem pessoas que têm capacidades específicas para fazer isso ou aquilo na obra de Deus. Imagina eu na obra de Deus, na virada de ano, Deus me dá condições e a gente diz, vamos fazer um jantar. Aí, quem vai para a cozinha? Pastor Júnior. Vocês estão ferrados. O Júnior come a comida toda e alguém fica com Vocês estão ferrados pela cena, rapaz. Até o ovo vai sair queimado. Pessoas específicas para fazer determinadas coisas na obra de Deus. E nós temos que ser ou um Salomão para guerrear, um Davi para guerrear, ou um Salomão para construir. Mas alguma coisa você precisa ser. Ou um Asaf para... Um Asaf para atrair a presença de Deus. Mas alguma coisa você precisa ser na casa de Deus. Não, eu vim para a igreja para ficar lá no banco mesmo, 10, 15, 30 anos. Está errado. Tá errado. Você faz alguma coisa na obra de Deus. Mas eu sou lá da porta, da recepção, que ninguém vê. Se não tiver uma boa recepção, o camarada não gosta. E se não tiver ninguém vendo, mais sim. Com certeza. É interessante, né, que para construir o templo, Deus ungiu um homem, encheu ele do Espírito Santo, para que ele fizesse todo o trabalho de decoração, de ornamentação. Procura aí, Bezalel. O homem que... Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas. Não. Ei, o Espírito Santo veio sobre Bezalel para dar a ele capacidade, sabedoria e inteligência para desenhar e construir e edificar com as mãos. O Espírito do Senhor usava as mãos de Bezalel. Se eu tivesse um filho, era um dos nomes que eu ia botar. Aí, perceba. Bezalel. Perceba, o Espírito Santo encheu o camarada para ele trabalhar com as mãos. Porque ninguém em Israel trabalhasse tão bem com as mãos como Bezalel, porque ele era cheio do Espírito Santo. Deus pode encher você do Espírito Santo para você trabalhar com a voz. Deus pode encher você do Espírito Santo para trabalhar com os pés. Deus pode encher você com o Espírito Santo para você trabalhar em formas. Orando, intercedendo. Importante é que Deus lhe enche com o Espírito Santo. É uma mensagem boa. 52. Mano, leia 52.
depois que o besouro lhe mordeu. Só eu e como. Nick, está em condição de ler, Nick? Aqui. 52. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não o seguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram o vento do bom servo, e agora vocês o traem e o mataram. Continuar? Vocês receberão a lei por meio de anjos e não têm Obedecido. a essa lei. Ou seja, Estevão está dizendo o seguinte: vocês mataram os profetas. Quem foi o profeta? Jesus. Ele faz uma pergunta, né? Qual foi Os os profetas que foi enviado e vocês não perseguiram? Porque Isaías perseguiu, Jeremias perseguiu, Todos os Ezequiel profetas, perseguiu. né? Todos perseguidos. Minha mãe dele, você acha que você é uma profeta de Deus na terra? Sabe não. Nick, você é uma profeta de Deus na terra? Sabe não. Josefa, você é uma profeta de Deus na terra? Não sabe. Rian, você é um profeta de Deus na terra? Pia, você é um profeta de Deus na terra? Um profeta de Deus na terra? Não sabe. Mana, a senhora é uma profeta de Deus na terra? Sabe não ou não é? Não sei. Não sabe. Também não sou. Irmão Cício, o senhor é um profeta de Deus na terra? Ainda estou estudando. Está estudando. Irmão Renilson, o senhor é um profeta de Deus na terra? Não, posso profetizar, mas profeta não. Certo, mas eu estou falando no intuito de profetizar. Ah, então sim. O senhor é um profeta de É, Deus. porque os profetas foram daquela época. Hoje há profetas que profecia, né? Então, eu esqueci de a Vitória aqui, meu amor, desculpa. Tudo bom, minha princesa? O senhor é um profeta de Deus na terra? Sim. Nós somos profetas de Deus na terra. Todos aqueles que pregam a palavra do Todos Senhor aqueles- é profeta. Profeta. Porque está anunciando a Nós voz. não temos o ofício de profeta. Porque o senhor estava falando aí a questão de profissão. Antigamente, profeta era uma profissão. Hoje nós temos o dom de profecia. Qual é o dom de profecia? Anunciar a palavra. Então, se nós somos profetas de Deus na terra, hoje aqui nesse lugar que a gente está, se Isaías foi perseguido, Jeremias foi perseguido, Ageu foi perseguido, Amós foi perseguido, Abacuque foi perseguido, Malaquias foi perseguido, Jesus foi perseguido, e tu? João Batista foi perseguido, que foi o último profeta. Sim, mas se nós formos perseguidos, nós vamos trocar Jesus pelo bezerro? Não. Mas às vezes a gente diz não. Mas a gente não troca pelo bezerro e troca por outras coisas assim. Porque naquela época era um bezerro visível. E hoje é uma coisa simples que tira a nossa visão de Deus. Hoje o bezerro de hoje tem Wi-Fi. Aí, Ah, é? Eu não sei não, eu posso ser o que for, mas nada até hoje nunca me tirou da vida. Não sei de Deus. louvado seja Deus. Naquela época ele tinha um Deus que sacrificava as crianças nos braços dele. Hoje a mulher sacrifica no Ele é ventre. tudo, né? É o mesmo Deus. A gente só vive por causa de Deus, né? É. Se não fosse Deus, a gente não vive. Mas a gente substitui Deus por coisas que a gente nem imagina que está substituindo. É. Nem percebe. E a gente está dizendo não para Deus. Sem nem perceber. Sem nem Por perceber. exemplo, Achando que não, mas a gente está. por exemplo, Mas se, pelo menos é uma coisa que Por- a gente a gente não tá meio- sabe, é, né? verdade. Não sabe sim que é, né? por exemplo, Que é irmãos, traído de Jesus. se eu, parece que esses dias, né? Sei lá quando é. Uma quarta-feira aí vai ter a decisão do campeonato da Libertadores. Vamos supor que seja Flamengo e Palmeiras. Aí eu faço um acordo com o Rian. Rian, oi, Sônia, vem pra aqui pra casa pra gente ver o jogo do Palmeiras com o Flamengo, decisão da Libertadores. Mas vai entrar em culto? Aí vai domingo. Vai domingo. Vem pra cá. 2 horinhas só. Eu tô trocando Jesus pelo bezerro. Quem é o bezerro? O João. Eu Jesus tava- ficava nem percebe. a minha avó um dia era muito viciada em Tá novela. certo. E ela não foi para a igreja e disse: rapaz, eu não entendi naquele tempo que era novela. Matilde vai morrer, meu Deus. Caramba, que é isso? Matilde vai morrer, ó.
vai morrer hoje. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, senão meu filho é na novela. Ela, com certeza, se naquele dia não tinha culto na igreja dela, não. Mas naquele dia tivesse culto, ela ia deixar a igreja na igreja para lá. Ô, pastor, porque assim, né? Nunca vai ter esse novela, tá? Quando a gente assiste novela, aí sempre, quando termina a quarta, né? Quando termina a derradeira quarta, aí fica o melhor pro outro dia. Aí você fica o dia todo, então de noite chega pra... Mas já está na novela exatamente Esse isso. que aqui eu quero ver, já acontecer isso e aquilo. Aí você tá ligado, quando é de noite, você tá fazendo tudo ali na novela. E outro vai, A única novela que eu assisti na minha vida fica ali como foi a Usurpadora, meu amigo. Quando o Carlos Daniel estava no melhor momento da novela, a Usurpadora, e a mulher, ela estava na cadeira de roda, e ela ia se levantar para andar, a novela acabou. Eu disse, não é possível um negócio desse. Foi a primeira vez que ela ia andar, depois que ela tinha ficado na cadeira de roda. Eu estava doido no outro dia. Ele foi o único que se apaixonou por mulher da novela. Ele pegou a televisão. Aí quando a mulher aparecia, ele ia beijar a mulher. Aí quando ia beijar a mulher, aparecia o homem. Aí ele foi assim que eu a televisão. Entendeu? Fazer isso é trocar Jesus pelo bezerro. Eita. Quando eu não solto o celular por causa do Free Fire, quando eu estava conversando com um irmão e ele dizendo, rapaz, eu fiquei irado, porque o menino do baixo estava tocando baixo, estava tocando baixo na igreja e assistindo a final do campeonato espanhol. Eu disse, pastor, como é que pode, né? Quer dizer, dentro da igreja, tocando Jesus pelo bezerro. A gente tem que ter cuidado com isso. Leia mais um pouquinho, Nick. 54. Quando os membros do Conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e ouviu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Terceiro irmão, quando o camarada estava prestes a morrer, todo mundo queria matar ele. E viram gente contra ele, foi quando ele viu Deus. Então dê graças a Deus, se estão querendo te matar, te perseguir, te injuriar, te maltratar, porque é nessa hora que Deus vai aparecer com você. Não reclame não, agradeça. Obrigado, Senhor, porque estão perseguindo, me maltratando, me humilhando, me distratando, porque nessa hora o Senhor sabe que eu estou precisando de um socorro. Aí realmente Deus vai aparecer com você. José, lê aí. 56. Então disse, olhe, eu estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, gritando. Vem ela, avançaram todos, junto contra Estevão. Sim. Depois o jogaram para fora da cidade e o desejaram, e as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Perceba bem, irmãos. Quando os seus inimigos não conseguem vencer você no argumento, eles vão lhe agredir. Perceba que os que estavam ouvindo o Estevão, nenhum disse, você está errado, eu vou argumentar, vou mostrar que você está enganado naquilo que você está dizendo. Não, ele não tinha o que dizer. Estevão estava certo, eles mataram Jesus, eles perseguiram Jesus. Estevão pregou a Bíblia do começo do Gênesis até o final, e eles agora, sem ter o que argumentar, vão fazer o quê com esse homem? Vamos matar. Porque ele abriu a boca para dizer que estava vendo os céus abertos e Jesus de pé, ao lado dele, ao lado de Deus. Aí eles resolveram matar. Perceba, quando as pessoas não encontrarem argumentos para se levantar contra você, elas vão dar algum jeito de te matar. Quando as pessoas não encontrarem argumento contra a sua fé, elas vão dar um jeito de abater você. Quando as pessoas não encontrarem argumentos para dizer que o seu Cristo não é um Cristo verdadeiro, porque não tem como argumentar isso, as pessoas sabem que Jesus é verdadeiro e mudou a minha vida, mudou a sua vida, elas vão tapar o ouvido, vão gritar e vão se levantar contra você. Fizeram isso com o Estevão. Mas pastor,
pessoas se levantaram contra mim, eu uma pessoa boa, crente. Mas é exatamente por isso que querem perseguir você, querem destruir você e querem acabar com você. Por quê? Porque uma pessoa na família aceitando Jesus, na mente daquelas pessoas incrédulas, o risco do primo se converter, do sobrinho se converter, da tia se converter, do irmão se converter, do cunhado se converter, é grande, não é? É. Por isso, vamos perseguir, vamos matar, vamos zombar, vamos anarquizar, vamos tirar onda, vamos dizer que esse Jesus não existe. As pessoas fazem isso. Fazem ou não fazem? Porque as pessoas, até da minha própria família, zombam tanto de mim. Aí eu disse, rapaz, eu quero saber desse negócio de salvação. Eu vou me embora. Aí, eu vou me embora, Deus cobra de mim, eu me arrebento e a obra de Deus aqui, por algum momento, para. As pessoas, toda vez, se você está sendo perseguido pela obra de Deus, é porque você está no caminho certo. As pessoas falam de você, é porque você está no caminho certo. As pessoas vão na sua porta zombar de você porque você é crente, é porque você está no caminho certo. Desconfie quando tudo está bom. Ninguém fala mal, ninguém critica, ninguém zomba, ninguém diz nada. Desconfie quando a sua vida está no paraíso. Eu até estava dizendo hoje, ontem no telefone, que está acontecendo tanta coisa boa na minha vida que eu acho que Mas também, meu filho, a gente passou um mês de aperto, né? Vamos respirar um pouquinho? Vamos fazer um dia essa daqui, Torinho. Essa daqui do moço. Chamado Salmo. Tomando conta das suas capas. Não vou entender não, né, Josefa? Esse moço aí é o mesmo moço que no capítulo 9 se converte. Esse moço aí, tomando conta das capas, pelo seguinte, o lugar onde Estevão foi apedrejado era um lugar, assim, como é que eu uso um termo aqui para vocês entenderem? Era um lugar extremamente arisco, poeirento. Era fora da cidade. Fora né? da cidade. Eles levaram para fora para poder matar. Exatamente. Por que eles deixaram a capa aos pés de Saulo? Porque como eles iam matar Estevão, eles não queriam que as suas roupas fossem classificadas como imundas. Porque eles iam matar Estevão. E alguém que matasse alguém era considerado como imundo. Quando eles deixam as capas dentro da cidade, aos cuidados de Saulo, e vão fazer o crime, quando eles voltam, as roupas não estão imundas, eles estão. A história diz que eles tomam banho e vestem as capas. Saíram muito e vestem as capas. Agora, se eles tivessem ido com as capas, na cultura judaica, as capas tinham voltado no mundo. E esse mesmo salmo aí é o Paulo que escreveu a metade do Mas foi por causa dessa morte de Estevão que ele se converte. Quando ele veio um Foi ele que comandava, né? Porque escreveu Participou da metade das capas. Aí o interessante não é isso, né? Já terminou já? Não. Não. Não é isso para nós vamos ler, sucesso. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, Rapaz, perceba bem uma coisa interessante que a gente não percebe nesse escrito aqui. Olha, perceba o 58 ali. Enquanto eles atiravam pedras, Estevão clamava, chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se. Perceba que ele não caiu por causa das pedradas. Mesmo com as pedradas, ele continuou de pé. Depois ele decidiu ajoelhar-se. A força que o Espírito de Deus deu a Estevão nesse momento foi absurda. Porque como é que você recebe pedrada em cima de pedrada e não cai? Na cabeça, no pescoço, nas costas. Tudo que não cai. Ele decidiu ajoelhar-se. Aí, depois que ele se ajoelha, pede para Deus não condenar os outros. ele disse: Senhor, não condena eles, né? Eles estão fazendo isso comigo. Estão jogando perto de mim. Estão me matando de forma inocente. O Senhor sabe que eu não errei para estar morrendo agora aqui nessa situação. Mas vou pedir uma coisa para o Senhor. Meu último pedido. Não castigue eles, né? Será que E eu não sou crente igual o Estevão, não. Será que não tem capacidade para isso? Isso faz, mano. Eu não sou crente igual o Faz, tem Estevão. tanta ocasião que o senhor já fez isso aí. Eu tá rindo. Já fez? Já fez. Já fez. Não em morrer mesmo, mas alguém está criticando, falando do senhor, e o senhor pedindo para Deus perdoar, pedindo para Deus ter misericórdia dele, então o senhor fez. Já fiz, mas é demais.
É demais, Estevão fez demais. Talvez se alguém jogasse uma pedra na minha cabeça, eu pegava a mesma pedra e danava na Eu não ia dar tempo porque foi muito isso. uma velocidade ainda. Um dia eu discutindo com uma pessoa, eu não estava na maturidade que estou hoje. Ela pegou uma cadeira e quis jogar de lá para cá. E eu disse, jogue com força, porque eu garanto a você que na mesma velocidade que ela veio, ela vai mais rápido ainda. Eu não vi. Foi não. Foi não. Mas Estevão deu uma lição. Eu vou dizer, irmão, vocês, o camarada tem que ser quem para fazer isso. Agora, qual a importância de Estevão ter feito isso? Paulo, quando vê isso, ele não viu, né? Paulo não viu, mas Paulo, quando soube disso, disse, rapaz, eu quero conhecer esse jesuíta de Estevão. Perceba que ele se converte, logo após. Mas pastor, mas ele se converteu perseguido. Mas a história diz que depois da morte de Estevão, ele gerou essa curiosidade para Não saber entendeu, né? quem era esse Jesus. Irmão, vamos aprender a ser crente com Estevão. Nick, vamos aprender a ser crente com Estevão. Bia, vamos aprender a ser crente com Estevão. Ian, quem é Estevão? Vamos Tentar. Vamos aprender a ser crente que nem Estevão. Vamos se afonçar para ver. Mas tem uma coisa muito interessante, né, pastor? Aí. Pois não. Uma coisa que eu acho fenomenal. É o único lugar que é registrado na Bíblia que Jesus se levanta, Sim. fica de pé para receber um mártir. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar na Bíblia Jesus ficando de pé para receber um mártir. E o próprio pediu foi ele mesmo, Estevão. Diz, eu vejo o céu aberto e o... João viu Jesus de pé, né? Mas não para Para receber ele. recebê-lo. É bonito demais. Estevão viu. Atos é um dos livros mais bonitos que eu acho do mundo. Esse capítulo eu acho muito lindo, viu? Esse capítulo. O conhecimento desse cara era... Absurdo. Ele pegou a Bíblia do começo ao final para poder salvar para ele. Os caras invejaram ele, invejaram a sabedoria que ele tinha. Se juntaram um bocado, foi? Para poder discutir com ele. Mas não tinha palavra para discutir com ele. Vamos matar ele errado, vamos matá-lo. Já que a gente conversa com argumento, a gente mata esses Mas dois. sempre isso tem, né? Até hoje mesmo. E o povo vai fumar também. Mas no tempo, não sei se a mãe se lembra. Eles que mataram um rapaz, sabe que era bonito, menino? Inveja. Inveja mata, menino. Graças a Deus, esquecer risco. Ainda bem que eu estava livre, se fosse nessa época. Nada a ver. Eu ia morrer. Exato, estou dizendo isso, esse risco eu não vou. Vai ter. Tá com 3 anos. Meus irmãos, sexta-feira estaremos aqui. Amanhã vamos fazer algumas visitas. Amanhã é quinta-feira do jejum. Vai começar a visita amanhã? Vamos fazer algumas visitas Que amanhã. horas? Amanhã a gente vai sair de casa de 1h30. 1h30 da tarde. Sim. Vai A gente vai passar na casa da... Vai visitar o pessoal lá em Pitubas e depois a gente volta pra... Primeiro a gente vai lá em Pituba não, né? 1º de maio, né? Vai passar lá na Gilvânia, na Irmã Maria. Aí depois volta para visitar o pessoal por aqui. Vai lá na... Amanhã a gente vai passar a casa visitando. Mas só na casa dos crentes ou na casa de alguém? Amanhã é na casa dos clientes, mas para a semana... Mas não está de pé aquele negócio, tá? Agora disse que ia para visita mais a gente. Eu vou só, não falo. Não tem problema não. Igual o Mourinho, visitar o irmão José Elísio. Eu falei com ele essa semana, a esposa dele. Ela não quer. Quem é irmão José? O José Elísio, que ele dá na primeira casa, que estava dentro aqui. Ela tem vontade de vir. Ela disse que quer vir. Chama ele para vir, mas ele não tem força para vir. Até tratou comigo para vir sexta-feira. Ele tratou comigo para vir sexta-feira. Eu digo, eu vou buscar o senhor. Eu digo, eu vou buscar o senhor na sexta. Eu vou na sexta buscar o senhor. Aí ele disse, eu vou. Aí quando foi na sexta, estava na rede lá, eu liguei. Eu digo, o senhor José Elísio, confirma com ele se ele vai mesmo, porque eu vou buscar. Mas aí ele disse que não ia. Você chamando nós de diabo, hoje mesmo ele está chamando de palavra. Chamando nós de diabo. Você não consegue de mandar o filho pro bloco. De mandar lá no da onde não tem força de vir para ele. Não, a força é espiritual. Material ele sempre sabe. Espiritual é a falta de força. Ana, você está irada não, né? Não, mas lá na casa dele eu não vou não. Tá bom. Se ele estiver morrendo, nem lá, se for pra eu ir lá, eu digo, fica aí mesmo que nem eu.
Tem que fazer que esteve, mano. Não, irmã, eu tô meio cabulada. Olha, a Bíblia diz assim, quando a gente, como o marido estiver falando da gente, estiver dizendo coisa, nesse dia, Senhor, se puder jejuar, se puder se alegrar com Deus, pode fazer que vai ser bom. Olha quem tá falando de jejum. Eu tô dizendo, a Bíblia diz, se eu não tô fazendo, a Bíblia diz que não é por nós, é por nós, é por nós. Saiu, o discípulo saiu. Amanhã, irmão O Renilson. discípulo saiu, viu? O discípulo saiu para evangelizar, e quando chegou lá, encontrou outros camaradas pregando Jesus, nós encontramos os caras falando no teu nome, não é isso? Manda eles parar, ou o que é que vai fazer? Ele disse, não. Ô, irmão. Amanhã, viu, irmão Renilson? Amanhã, jejum. Entra na live. Entrem na live amanhã. Ai, meu Deus. É Recife, é, mãe? Ué? É Recife, o senhor. Ah, licença. Ô, irmãos, sexta-feira vamos estar aqui. Vocês vão participar do... Sexta-feira a gente está por aqui. Amém. Quinta-feira eu cheguei já atrasado. Vamos orar. Por exemplo, a geógrafa Pedro voltou. Ela tem aquela mesma pegada de Ela voltou, já foi? Já voltou. Voltou, ela não veio hoje porque ela disse que a filha dela passou mal. Aí vamos orar. Ela veio também. Vamos orar pela mamãe da Vitória, para ela estar aqui também nas quartas-feiras. Amém. Eu fiquei muito feliz com o envolvimento dela no domingo, né? Aquela coisa corre para lá, vem para cá, muito bom. Olhe pelos irmãos que já pisaram aqui por algum momento, por algum motivo não tá aqui. Irmãos, olha, o maior alegria a gente vai dizer isso. Domingo passado a gente gastou meio tanque de combustível só indo levar os irmãos de Rosa Luxemburgo, indo levar os irmãos de Petúbas, Indo buscar também. indo buscar e vindo de casa. Meio tanque de combustível. A gente faz isso Quase com prazer. meio. Quase meio, né? Mas a gente faz isso com tanto prazer, porque para mim não tem preço um puta aquele domingo. Não tem preço. Dá vontade de você ficar até meia-noite. É porque você endoidar, a gente vai a mim, você endoidar mesmo. Não, eu quero agradecer assim, a irmã Josefa, né, o irmão Cícero, que domingo a irmã Quitéria, que não está aqui, mas eu já agradeci a ela pelo WhatsApp, que domingo tomaram, né, a iniciativa de estar para lá e para cá. Sei que a Ana tava dodói, né, domingo, mas assim, é desse jeito, irmãos. Viu por fazer, não espera mandar não. Chegou a hora de servir, vem pra cá e... E até a Cadona, que o nome dela é bem complicado de chamar, ela também tá ativa. Aqui, Mas a Nick, né? A Nick não parou, pra lá e pra cá servindo. Isso é maravilhoso, velho. Eu fico com inveja de ela vocês. não sabe que tá A Bia também, foi Bia? Tu tava servindo também ou tu tava somente comendo? ela comendo. A irmã Nezinha, que mesmo aí toda desmantelada, tava... Eu tava mais de mantelada do que eu, mas não. Ainda fui muito, tava correto, velho. E foi Você lembra que o pastor disse aqui? Nem tudo tem uma função. Os irmãos tinham uns caras dizendo, você viu, eu como estava servindo, estava comendo. A sua função era comer, né? Quando eu estava meio inventada e estava meio sem horário, mas quando a comida veio... É bom demais estar com vocês. Eu estou olhando aqui à noite para a gente concluir o tempo e um dia como hoje já ficar por aqui também. Tem mais um prazer estar por aqui. Mas irmão Renilson, rapaz, se eu for vender o carro, não tinha que pegar as coisas. Vou deitar o outro agora. Já mandei deitar a carroceria. Vamos lá, Mas irmão. quando tem construído a descarga aqui hoje. Hoje, mas eu preciso alugar a casa lá, homem. Ah, a casa de lá, né? É. Não, mas depois, me consiga o contato daquele abençoado do F4000 em junho? O filme, manda o filme. É mais do que você não vê aqui. A gente conversa com ele porque ele tem uma nova em Pindorama, né? Ele tem uma nova em Pindorama. Então a gente já tem um meio caminho andado. Aí eu converso com ele. Vamos lá, irmãos? Amém. Então leva os filhos aqui na exposição sorteio. Cadê o Weber? Bora, Everson, disse. Sexta. Vambora, rapaz. Foi uma benção, foi uma benção. Prepara o versículo para sexta. Eu vi ela. Senhor é meu pastor. Vamos lá? Bora.
Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para trazer a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Nilson, pela nascença da irmã Josefa, pela minha mãe Cleide, pela Nick, pela Bia, pela irmã Ana, Pai eterno, pelo Rian. Todos nós que estamos aqui, Senhor, muito obrigado pelo que aprendemos. Senhor, guarda-nos da tentação, livra-nos do mal, nos dá a noite de sono, que sexta-feira não possamos deixar aqui para levar o teu nome. Louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em amor de Deus, agradeço a Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém.